Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Augusto Comte, essa referência aqui do positivismo que eu vou abordar um pouco hoje aqui nas suas ideias fundamentais. Devo fazer mais um outro vídeo sobre ele. Antes de prosseguir, sempre aquela gentileza de, se gostar do conteúdo, joinha, compartilha. O canal agradece muito, o nosso trabalho é muito agradecido a esta generosidade de vocês, além de acompanhar aqui o conteúdo. Augusto Comte, portanto, enquanto referência aqui de data, 1798, 1857. É considerado o pai oficial da sociologia e ele tem uma obra importante chamada Curso de Filosofia Positiva, de 1830 a 1842. Essa é uma referência importante porque daí surgem as suas ideias fundamentais, que concebe a sociedade em 3 etapas, e dessas 3 etapas, segundo a sua concepção, é claro que a última coincide com a dele, é clássico isso, e daí se desdobra uma série de consequências para a história em geral. Esses 3 pontos seria então estágios pelos quais a sociedade passariam. E aí ele começa enumerando. O primeiro estágio seria o estágio chamado teológico por ele. O segundo estágio seria o metafísico. E o terceiro estágio, o positivo. Obviamente que coincide com ele, daí a história do positivismo está ligado ao Augusto Comte. Esse autor, como eu já disse, tem muitas contribuições, porque nesta ideia, então, de um reformador universal, né, ou uma regeneração universal, como alguns historiadores chamam, ele se coloca, a partir de algumas chaves interessantes, a fazer uma leitura de tudo na realidade, por exemplo, propondo até mesmo uma religião racional para esta nova etapa, só para a gente ter noção dessa grande referência dele. Explicando aqui um pouco mais cada tópico desse, no número 1, citando aqui propriamente, como é que no estágio teológico, como é que os indivíduos se organizavam. Então, a citação do próprio Comte. Para ele, nessa fase da humanidade, o ser humano acredita que os fenômenos são, abre aspas, produtos da ação direta e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos. Fecha aspas. O segundo passo, segundo tópico, que é exatamente o estágio metafísico, obviamente que isso está ligado à filosofia, como nós vamos ver. No segundo estágio, explica-se o mundo a partir de ideias, essências, forças abstratas ou simpáticas. É claro que ele está fazendo uma crítica exatamente à tradição filosófica até então, que obviamente é baseado em reflexões racionais, lógicas e etc. E o terceiro estágio, que obviamente coincide com o Augusto Comte, que é então a proposta dele que, para compreender a realidade, essa modalidade de conhecimento positiva faz o seguinte procedimento, abre aspas, com o uso bem combinado do raciocínio e da observação, fecha aspas, as regras, fecha aspas, abre aspas novamente, de sucessão e de semelhança que fundamentam o fenômeno, ou os fenômenos. Desta estratégia, então, nós compreenderíamos o fenômeno para poder compreendê-lo, e é claro que no âmbito do positivismo, da Revolução Industrial, a ideia de compreender é exatamente para deter propriedade do processo e deter a propriedade do que é feito. Isso empolga muito, como eu disse, a cultura humana no geral, porque o empolgamento é que nós, enquanto humanos, estamos sempre querendo superar problemas. É sempre bom a gente observar isso. Muitas das vezes eu observo gente criticando o positivismo a partir de hoje, quase que taxando como ridículo as pretensões de dominação, ou vendo apenas o aspecto que isso tomou no âmbito político, porque se quis conhecer as sociedades humanas, a sociologia tem essa origem, esse conhecimento na sua base de origem, para exatamente dominar os fluxos de pessoas no contexto da Revolução Industrial.
Então existe sim esse aspecto, mas o esforço do conhecimento humano que caracterizou o positivismo como um todo, não só Augusto Comte, era baseado no desejo de dar resposta para os problemas que nós encontramos. Então muitas das vezes a gente é cômodo ficar num lugar de crítico daquele que tentou, e não fazemos. Então é fácil não ter telhado de vidro e jogar pedra no telhado dos outros. Pequeno acidente aqui, mas vamos continuar. Então é fácil jogar pedra no telhado dos outros, mas não construir telhado nenhum. E as críticas que eu vejo ao positivismo é um pouco isso. Eu não quero, obviamente, não colocar-me numa tradição que, obviamente, lê o positivismo com um olhar chamado crítico. O olhar chamado crítico aqui não é desmerecer o positivismo, é preciso compreendê-lo no sentido que ele foi produzido. Enfim, depois vou detalhar um pouco mais esses desdobramentos do pensamento positivista ainda em Augusto Comte, em pelo menos mais uma pílula, tentando aí esmiuçar um pouco mais essas leis que regem esses 3 estágios e possíveis, digamos assim, desdobramentos nas áreas sociais, na física, no direito, sobretudo no direito, que tem uma influência muito forte, o positivismo, como corrente filosófica, que vem até os nossos dias, por exemplo, com Miguel Reale, em São Paulo, um justo filósofo renomado, que faz uma importante síntese a partir do positivismo, da ideia de normatividade e da relação dessa normatividade com a ideia de fato e de valor, entre outros pensadores. O movimento, portanto, é bem amplo, mas eu vou ficar só no Augusto Comte com mais alguns detalhes no próximo vídeo, pílula. Mais uma vez, muito obrigado a sua generosidade de vir até aqui, agradeço muitíssimo o retorno que eu tenho por todos os meios sociais e incentivam muito o nosso trabalho de oferecer conteúdos de qualidade, de filosofia, que é um conteúdo que nós acreditamos muito como sendo a base para uma ideia de sociedade democrática contemporânea. Então, nosso trabalho se insere nesse trabalho de utilidade pública, que é ofertar conteúdos compromissado aí com uma questão acadêmica, com um tipo de conhecimento que é o filosófico. Até um próximo e um abraço.